Olá pessoal, então tirando algumas dúvidas aqui sobre a decomposição em fatores primos, certo? Fatores primos, né? Fatores são os números que compõem uma multiplicação, né? Podem ser 2 números, ou 3 números, ou 4, né? Ou quantos quer que sejam, tá? E esses números, né? Eles são primos, né? Como está colocado aqui, ó, fatores primos. Tá? Então vejamos o que é isso. Vamos pegar um número de exemplo aqui, ó, o número 6. Tá? Então eu quero escrever o número 6 em fatores primos. Então eu vou encontrar dois números primos, né? Dois números primos que se multiplicam, né? E que vai formar esse número 6 aqui. Né? Então no caso do 6, a gente já sabe, né, que os números são 2 e 3, certo? Porque 2 vezes 3 é igual a 6, ok? 2 vezes 3 igual a 6. Tá? Então, olha só, os fatores primos estão aqui, ó. O número 2 é um número primo e o número 3 é o outro número primo. Tá? Fatores são os números que se multiplicam, ok? Primos, porque esses números são primos, certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. O número 10, por exemplo. Tá? Então, quero fazer a fatoração, né, do número 10. Então, vou encontrar dois números primos, né, que se multiplicam. Nesse caso, 2, né, poderiam ser 3 ou 4 números, né? Depende do número, né? Depende do número que a gente vai pegar aqui, ó, para decompor, certo? Quanto maior o número, né, é provável que a gente tenha mais fatores primos aqui, né, na decomposição. Ok? Então, no caso do 10, olha só, quais são os números primos que se multiplicam e resulta em 10? É o 2, certo? Vezes 5. Olha só, 2 vezes 5, que é igual a 10, lógico. Né? Então, os dois fatores primos estão ali, ó. Né? O número 2 é um número primo e o número 5 é o outro número primo. Aí a gente tem um método prático, né, para fazer essa decomposição, que ela consiste de divisões sucessivas, certo? Então vamos pegar aqui no exemplo um outro número, ó. Por exemplo, o número 30. Então tem aqui o número 30. Ó. Eu quero saber quais são os números primos, né, que compõem esse número aqui. Eu quero decompor esse número em fatores primos. Né? Então vou fazer uma série de divisões aqui, ó, divisões sucessivas, né? E essas divisões aqui, ó, são os números que são divisores, né? São números primos, certo? Então, por exemplo, ó, qual é o primeiro divisor que eu tenho aqui para o número 30? Né? É o número 2, certo? Então, 30 dividido para 2, né? Eu posso fazer lá do ladinho, ó, 30 dividido para 2, vai dar 1 aqui, né? Foi 2 para lá, quem quiser fazer direto pode fazer direto, né? Sobrou 1, baixou o 0 e vai dar 5 no final e vai sobrar 0. Então 30 por 2, 15, certo? Agora, esse 15 que deu aqui, ó, no resultado, ele vai ser colocado aqui embaixo do 30, ó. Por quê? Ele vai ser novamente dividido. Né? Então o resultado que a gente vai encontrando aqui, ó, a gente vai dividir novamente. Nesse caso, né, ó, o 15 não pode ser dividido mais por 2. Né? Então eu posso dividir o 15 por 3, certo? Então eu vou lá, vou pegar o 15 que está ali, né, e vou fazer a conta. Ó. Lógico que não precisa fazer a conta nesse caso, né, a gente já sabe. É 5, só para dar o exemplo, tá? A gente vai fazer a conta da divisão. Então deu 5. O 5, que foi o resultado da divisão, ó, ele vai lá para baixo do 15, tá? 5 embaixo do 15. Agora, o 5 não é mais divisível por 3 e nem é divisível por 2. Tá? Então, o 5 ele vai ser divisível por 5. Tá? 5 dividido para 5 dá 1. E a conta acabou aqui, certo? Então, quais são os fatores primos? Ó? Os fatores primos são os números que estão aqui na divisão, ó. Os números que foram os divisores, certo? Então eu posso escrever, né, que 30
né, o 30 em fatores primos, né, o 30 é igual a 2 vezes 3 e vezes 5, ok? 2 vezes 3 vezes 5, ó. É o 30 escrito em fatores primos. Então, os fatores primos que compõem o número 30 são esses aqui, ó, o 2, o 3 e o 5. Se eu multiplicar isso aqui tudo, vai resultar em 30, certo? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, né? Para a aula não ficar muito longa. 75, ó. 75, um número qualquer aí. Então, 75, eu vou fazer a decomposição desse número. Eu quero escrever esse número em fatores primos. Eu quero saber quais são os fatores primos que compõem esse número. Então, 75, olha só, ele não é divisível por 2. Né? Uma outra coisinha que eu esqueci de falar aqui, ó. Olha só. Voltando aqui para o 30 rapidinho, ó. O 30, ele é divisível por 3 também, certo? 30 divisível por 3, dividido por 3 dá 10. Né? E ele é divisível por 5 também. Né? Mas eu sempre vou começar aqui, ó, pelo menor número, tá? Sempre vou começar pelo, se é possível, começar pelo 2, aqui é o menor número primo possível. Então, eu vou ver se o número é divisível por 2, né? Se ele é um número par, né, ele é divisível por 2. Se ele é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Então, eu vou ver, né, se esse número aqui, ó, ele é divisível por 3, por exemplo. 75 é divisível por 3, certo? Então, o 3 vem aqui, ó. Não posso começar com o 2, né, o menor número primo, então vou começar por 3. Se fosse qualquer outro número aqui que não fosse divisível por 3, então vou verificar se esse número pode ser divisível por 5, por exemplo, ou por 7, ou por 11, né? Mas tem que ser um número primo aqui, ó. Tá? Os divisores que vêm aqui são números primos, certo? Então, 75 dividido para 3 vai dar 25, né? Não vamos fazer a conta lá, vamos colocar direto aqui dessa vez. Tá? Então, deu 25. Agora, 25 não dá mais para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, certo? E no final, eu tenho 5 dividido para 5, que deu 1. E a conta acabou aqui, né? Portanto, os fatores primos, né, do 75, né, a fatoração do número 75, eu posso escrever dessa forma, né, que 75 é igual a 3 vezes 5 e vezes 5, ok? Ou ainda, né, esse 5 vezes 5 aqui, ó, eu posso fazer dele um 5 ao quadrado, tá? Não é obrigatório fazer. Se quiser fazer, pode fazer. Tá? Então, ficaria dessa forma assim, ó. 75 é igual a 3 vezes 5 ao quadrado.